Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa tratar de um assunto de interesse da nossa comunidade. No programa de hoje, o tema é a Semana de Atividades em celebração, em comemoração à consciência negra. A cidade de Tupã está realizando uma série de atividades e ações e para nós falarmos sobre essas questões, nós temos a presença do vereador Antônio Carlos Meirelles e temos também como convidados o André do Prado, mais conhecido como André Black Rap, ele que é da ONG O Monte e também representando neste nosso programa a Secretaria Municipal de Cultura, e temos também a presença da Luciana Ribeiro, ela que é pesquisadora da cultura afro-brasileira e que está na cidade de Tupã para a realização de alguns workshops e que vai falar para a gente também sobre a importância dessa data e o trabalho que ela estará realizando. Vereador, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez para falar de uma data, mas aqui em Tupã uma semana muito importante e significativa, não só para a cultura afro-brasileira, mas para a sociedade brasileira de um modo geral. É verdade. Primeiro quero enaltecer aí o belo trabalho do nosso secretário da Cultura, junto com o André, que vem desenvolvendo um belo trabalho, e enaltecendo também o nosso prefeito, o nosso vice Caiaoque e também o Ricardo Raimundo, que tem um olhar diferenciado para a cultura e justamente valorizando a afro-brasileira. Eu sou descendente, afrodescendente, tenho raízes negras, meu pai é negro, então eu tenho que valorizar. Então é importante a gente resgatar a consciência negra, e nós vamos ter essa atividade uma semana inteira para que a gente possa comemorar nesse sentido. E justamente é importante a gente valorizar a cultura, a tradição e o resgate do povo negro. Então, nós estamos aqui para resgatar a cidadania desse povo. Obrigado, vereador. Luciana Ribeiro, seja bem-vinda a Tupã. Obrigada. Essa semana tão especial. Sim, muito obrigada, e estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo, claro, também da população e da história de Tupã, um pouco mais sobre as nossas histórias e culturas afro-brasileiras, André, seja bem-vindo mais uma vez, você que já é um frequentador assíduo aqui dos programas da TV Câmara. Bom, eu que agradeço, agradeço mais uma vez o convite do vereador Meirelles, por estar trazendo mais uma divulgação das nossas ações que já realizamos aí durante anos aqui em Tupã, e de extrema importância, e não só em Tupã como na região. Então eu que agradeço aí mais uma vez aí, essa oportunidade para a gente estar batendo esse papo e divulgar essas atividades que vão ter em Tupã. O dia 20 é o dia mesmo dedicado à celebração da consciência negra, mas aqui em Tupã é uma semana de atividades, O que vocês programaram? É a primeira vez que a gente está fazendo uma semana de ações, É um projeto novo da Secretaria Municipal de Cultura, onde a gente já pega as ações que já acontecem. Exemplo, a gente tem dentro da ONG O Monte um projeto chamado Afrofest, que é realizado todo ano. Então a gente colocou na semana também. Tem um encontro de capoeira feito pelo mestre Gil, pelo grupo de capoeira modelo, que vai estar também na semana, esse encontro dentro da semana. Oficinas de dança afro, que já acontece também semanalmente pela Secretaria Municipal de Cultura, e nesse dia vai ser um aulão especial, também nessa semana. Uma oficina de grafite, solicitada pelo Projeto Guri, há algum tempo, a gente já colocou também dentro da semana com o grafite com o tema África, Então, o workshop que já estava previsto para vir, com a Luciana, que está vindo aqui também, um workshop de culturas e estéticas afro-brasileiras, também dentro da semana. Então a gente acabou fazendo várias atividades que em um dia só não ia ser possível, ou no final de semana só não ia ser possível. Então a gente ampliou até para atingir mais pessoas e poder aí suprir as demandas, A gente fala que mudou muito. Há 13 anos atrás, quando a gente começou com a ONG, a gente tinha que ir atrás de lugares, bater em portas de escolas e entidades para poder mostrar um pouquinho da cultura afro-brasileira de Tupã. Hoje é o contrário, hoje a gente já não tem agenda no mês de novembro e para atender todas as escolas que nos ligam. As escolas, entidades, grupos, salão particular. Então, são várias ações e a demanda aumentou mais ainda. Isso é positivo
a gente vê a necessidade de conhecimento, de levar esse conhecimento, de levar um pouquinho da nossa cultura e um pouquinho da história do povo negro também. Você trouxe, né, um cartaz, né, com a programação, falando. Queria que o Dornival colocasse esse cartaz que o André trouxe falando das atividades. São abertas à população? Todo mundo pode participar? Todas as atividades gratuitas, tá? Algumas atividades é necessário uma pré-inscrição, né? No caso aí as oficinas de dança afro, o próprio workshop que começa hoje, né? De estéticas artes estéticas afro-brasileiras, mas se as pessoas não conseguiu fazer essa inscrição na Secretaria Municipal de Cultura, pode ir no local, tá? Chega um pouquinho antes, uns 10, 15 minutos antes, né? Para poder fazer a inscrição no local. As outras atividades são gratuitas também e acontece em praça pública. Tá? No caso aí o projeto Hip Hop 360, que é mais um projeto da Secretaria de Cultura, e também está na semana, acontece na praça, juntamente com o Afrofest. Então no dia 24, no sábado, gratuito, com várias atividades ali, dança de rua, grupos de rap de Tupã e região. Também no Afrofest a gente vai ter lá o desfile afro, vamos ter 2 estandes de exposições inéditas, que é um que chama Cores e Valores, tá? Que é mais uma produção da ONG Monte, que são uma exposição fotográfica de mulheres daqui de Tupã, mulheres negras aqui de Tupã. Também a gente vai ter uma exposição de 13 anos da ONG Monte, e uma exposição também que fala um pouco das religiões de matriz africana. Tá? Além de uma distribuição de material que veio para a gente lá da CEPRIR, que é de Brasília, né, que chegou na Secretaria de Cultura, esse material para a gente distribuir gratuitamente, que é um material que fala um pouco mais da igualdade, do Estatuto da Igualdade Racial, um pouco mais da saúde da população negra. Então são um material, cartilhas gratuitas que a gente vai estar distribuindo, vindo aí de Brasília, lá da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial Nacional. Então é importantíssimo aí que essas ações sejam gratuitas e que as pessoas tenham esse contato aí, de pessoas de todas as classes, de todas as etnias, e não só de Tupã, mas da região também, possa aí celebrar essa semana com a gente e também prestigiar, entender um pouco mais sobre a cultura afro. A gente, com esse conhecimento sobre o povo negro, sobre a cultura afro-brasileira, a gente passa a pensar diferente, a ter muitas pessoas que desconhecem ou que têm preconceito, como ela tem essas informações, ela começa a pensar diferente a respeito da população negra. Luciara Ribeiro, antes da gente falar sobre o trabalho que você vai desenvolver, conhecer um pouco, né, sobre você. Você é pesquisadora, que tipo de atividades você desenvolve, como é que você tem a sua formação também? Bom, primeiramente eu sou formada em História da Arte, né, tenho graduação em História da Arte, e também sou mestre em História da Arte. E agora, atualmente, eu desenvolvo o meu segundo mestrado lá na Unifesp. Então, desde o início da minha carreira acadêmica, eu me dedico a estudar as produções africanas e na sua diáspora, que aí inclui as produções e culturas, histórias afro-brasileiras, afro-latinas, afro-atlânticas, enfim, pensando em toda essa diversidade e amplitude que a gente pode ter relações ou expansões das estéticas africanas, né? E nesse caminho, tanto como pesquisadora dentro da academia, quanto também como arte educadora. Então, faz 8 anos que trabalho com arte educação, instituições culturais e museus, e aí fazendo oficinas, ateliês, workshops, enfim, várias maneiras de trabalhar com educação e arte, e sobretudo frisando, né, a necessidade da gente, como o André falou, da importância de fazer essa reparação histórica dentro do Brasil, da sua própria construção, né, histórica e social, do lugar da população negra, né, como um lugar que deve ser valorizado, um lugar que é importante para a construção dessa sociedade e de populações que contribuíram muito com o conhecimento e com o crescimento do nosso país. Então, a minha luta é pela dignidade e pela afirmação e visibilidade dessas culturas e histórias. É algo que não deveria nem existir uma luta, né? Deveria ser um componente da nossa história cultural e social, mas infelizmente
é preciso, né, que se lute no Brasil por tantos direitos que nós temos. Agora, com relação ao trabalho que você vai desenvolver em Tupã, qual vai ser a sua abordagem nesses workshops? O workshop será dividido em 2 aulas. A primeira, então, começa hoje, a segunda amanhã. E, inicialmente, vai ser uma conversa para a gente pensar um pouco o que significa, né, quando a gente fala isso, o que é a cultura afro-brasileira, o que são histórias afro-brasileiras, artes afro-brasileiras. Então, tentar entender um pouco como definir essas produções, o que podemos ver de habilidades, de riquezas, de conhecimentos através delas e como podemos usar essas obras, pensá-las como obras de arte, no seu devido valor e como através delas podemos conhecer mais sobre a nossa cultura e a nossa história. No primeiro dia, então, vai ser essa entrada inicial, esse conhecimento, iniciação, né, a entender o que são as produções afro-brasileiras. E no segundo dia, um aprofundamento nas estéticas e nas artes modernas e contemporâneas. Porque é importante também que a gente não coloque essa história num passado, que ela não fique parecendo que, né, passou, aconteceu e que o lugar do negro seja sempre colocado como dentro da história da escravidão. E ela não se resume a isso. Ela é muito mais que isso. Ela é uma presente, história, né, presente de conhecimento, de habilidades e que está aí. Então a gente só precisa olhar e dar o verdadeiro reconhecimento que merece. Agora, Luciara, a história, de um modo geral, né, mas a história dos negros no Brasil desde a chegada e tudo, né, que diz respeito até hoje, sempre foi contado com um olhar, né, dos historiadores e um olhar que tem um viés, né, muito assim de complacência, dessa questão da escravidão. Inclusive, até o André, um dia a gente conversava e ele me falava, por que comemorar o Dia da Consciência no dia da libertação dos escravos, né? É uma data que não tem uma referência que você vai achar positiva, porque é algo que não deveria nem ter acontecido. Então, é difícil romper essas barreiras dessa história oficial que vem nos livros de história, que a gente aprende desde pequeno, e entender, né, que é algo diferente, é uma cultura integrada, uma cultura que se modificou, e hoje a cultura brasileira tem a cultura negra fazendo parte do seu DNA. Sim. É muito difícil, que há muita resistência, infelizmente, no Brasil. A gente vê uma resistência muito grande. Quando se fala, né, de uma reparação histórica dessa população, porque não é algo que está se pedindo, né, não é um pedido, é uma exigência mesmo, porque é necessário criar políticas públicas para que a gente possa olhar para trás, para o nosso passado, rever e reconstruir essa história. E é muito importante nesse caminho o dia 20 de novembro, né, como você mesmo frisou. O dia 20 de novembro ele vem como uma pauta dos movimentos negros, né, do MNU, Movimento Negro Unificado, que surge lá nos anos 60, e que o MNU vai, né, ele vai reivindicar 3 grandes pautas que a gente teve aprovada faz, não sei, cerca de 14 anos, né? Então, uma luta de séculos, que era, né, a obrigatoriedade do ensino de África e de cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas. Então, a gente pensar que não existia isso, que a gente não estudava a nossa própria história. A lei de cotas nas universidades públicas, né, de pensar que até em 2002 a gente tinha uma porcentagem, por exemplo, na Universidade de São Paulo, que não chegava a 4% de estudantes negros. Hoje já chega a 14%, então a gente vê que tem uma diferença. É importante essas leis, né? E a terceira lei era a implantação do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, que é fundamental para desvincular da ideia do 3 de maio, que coloca as populações negras como, né, uma situação que as rebaixam a situação de escravos, né, ou de escravizados. E quando, na verdade, a gente está querendo contar uma história de luta, né, que não foi uma libertação cedida, mas uma libertação conquistada, uma luta pela cidadania, pela liberdade, pela dignidade. Então, 20 de novembro vem com essa força, e é importantíssimo que corrigir todos, pouco desse erro que a história, que né, todos comete, abracem essa data, né? Vereador, o senhor que é um representante no Legislativo,
nasceu numa comunidade aqui, o senhor tem a questão do negro e do índio também, né? Então são assim, situações que a gente enfrenta, né? Vem enfrentar no dia a dia uma série de problemas. E o senhor acha importante essa semana, essas ações para marcar? Exatamente, realmente está no sangue, né? Meu pai sempre falava que a minha bisavó era índia e foi pego no laço, né? E ela casou com um negro, né? Então meu bisavô era negro e meu pai negro, né? Então hoje eu tenho orgulho, eu falo com orgulho realmente, né? Porque está no sangue, né? E pegando um pouquinho sobre leis, isso é interessante. Se você olhar, pegando as leis, a lei do ventre livre, vamos lá, o escravo que não ia ser mais escravo quando nascesse, a sexagenária dos 60 anos que não ia ser mais escravos, mas vamos dizer assim, o escravo, o negro, ele vivia 40 anos no máximo, e quando chegasse a 60, ele nunca ia chegar a 60 anos. E falando, a Luciara Ribeiro falando da cota estudantil, isso é importante em 2012, implantando essa cota, 25%, para que realmente essa representação, esse povo sofrido, pudesse pelo menos ter um pouquinho de dignidade e ter aí um estudo melhor. Porque hoje, você olhando assim no geral, você não vê assim uma representação, poucas pessoas negras assim usando lá num patamar alto. Podemos ter aí o juiz, o Joaquim Barbosa, aquela vereadora que foi morta recentemente, que lutou, e também, dia 20, o Zumbi dos Palmares, né? Porque era preciso você se esconder um pouco na mata, ali nos quilombos, criar forças para realmente lutar contra aí os senhores dos engenhos. E hoje não é o mesmo, estamos se unindo à população para que a gente possa ter um pouquinho de cidadania, ter um pouquinho de dignidade. E nós, como vereadores, temos que lutar por isso. E a indicação que a gente faz para que o prefeito Ricardo Raimundo, Caia Ock, Renato Rosa Gonzalez apresenta essa semana de reflexão sobre a afro-brasileira da consciência negra. Isso é muito importante. Bom, nós vamos fazer um intervalo, na volta nós vamos continuar falando sobre as atividades, ouvir um pouco mais a professora, a pesquisadora aqui, sobre esta semana voltada a uma reflexão, a atividades em comemoração ao dia, comemoração que a gente fala, né? Celebração ao Dia da Consciência Negra. Daqui a pouco nós voltamos.